Oi para você que me acompanha, aqui Alex Cavalcante, esse é o nosso podcast em saúde mental integral, a saúde biopsicossocial, e eu quero trazer neste podcast especial, aqui no dia 4 de março, considerado o Dia Mundial da Obesidade. Inclusive, o Ministério da Saúde já declarou uma semana de campanha de incentivo, mas não esse incentivo à obesidade, claro, mas a esclarecer quais são os principais fatos e informações acerca do que representa de dados essa data que não é nada comemorativa. E eu penso que a obesidade, de um ponto de vista genérico, está muito associado aos aspectos apenas de comer. Mas eu quero trazer para você algumas informações acerca do que é hoje, no modelo de saúde integral, o termo de obesidade. A obesidade tem sido cada vez mais um problema mundial. E eu quero explicar aqui nesse podcast algumas informações para você clarear, entender e perceber de que forma você pode se ajudar ou ser ajudado. Foi uma decisão da World Obesity Federation que no começo do ano passado, até 2019, a data era 11 de outubro. E foi alterado para que a gente tivesse mais destaque, as pessoas tivessem mais destaque. Em outubro, costumeiramente, existem muitas outras atividades e muitas outras datas. 4 de março foi um dia, mas como eu disse, não é uma data a ser comemorada. A obesidade não é para ser comemorada. Mas por que então ter uma data se a gente não pode comemorar? O Dia Mundial da Obesidade tem razões compreensíveis. A do ano passado teve como objetivo chegar numa tolerância zero para o estigma do peso e, segundo, fazer com que a obesidade seja reconhecida como doença e, portanto, ser tratada da forma correta. Mais do que isso, tem muita literatura com demonstrações de que a obesidade leva ao desenvolvimento de várias enfermidades. Inclusive, já mencionei várias vezes isso nos nossos vídeos, artigos e conteúdos lá da SaúdeFlix, a nossa plataforma de conteúdos ilimitada. Para você que é membro, você tem acompanhado isso aí. Mas o ideal a ser alcançado, gente, não é apenas uma campanha para trazer indicações ou literaturas que vão ajudar. É perceber primeiro essa associação direta. E nós estamos vendo, eu estou presenciando diretamente o que tem acontecido em tempos de pandemia com essas comorbidades, a saber, a própria obesidade. A ideia de que a gente tem que ficar lembrando disso pode parecer para alguns nossa, que coisa chata, falar de obesidade nos tempos de hoje, comida fast food, essa coisa toda. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero trazer para você que não tem como ter saúde na obesidade. Qualquer profissional de saúde em medicina integrativa há de concordar que o que nós estamos colocando para dentro nos excessos de glúten, né, que é o glutamato, nós temos os açúcares e os metais pesados, os farináceos e por aí vai, inclusive a caseína, substância molecular do leite, que tem inclusive pesos de Dalton muito maior, um peso molecular do que o nosso próprio organismo comporta receber. Então existem razões para a gente associar esse nosso comportamento moderno ao que é e o que representa a obesidade. Mas deixa eu falar para você uma definição sobre o que é então definitivamente obesidade. Olha, para ser considerado obeso, o IMC de uma pessoa deve estar acima de 30, essa é uma informação. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças e o obeso tem muito mais propensão a desenvolver problemas como, você já sabe, hipertensão, doença cardiovascular, a diabetes tipo 2 e dentre outras causas que são produzidas por intermédio disso. Ela é um distúrbio que vai envolver o quê? Como você deve ter visto nas fotografias que nós temos publicado aí. Um excesso de gordura corporal que aumenta não só a circunferência, mas que aumenta o risco de problema de saúde. A obesidade ela vai ser causada, gente, geralmente pela ingestão de muito mais calorias do que a gente queima. Logo, exercícios físicos e atividades diárias normais são fundamentais, sim ou não? Precisa. Uma pessoa para estar obesa, com esse índice de massa corporal acima de 30, ou 30 ou acima, o sintoma é o excesso da gordura. Então tem que ficar atento a isso. Estou acima do peso, Alex.
que está acontecendo comigo? Você pode desenvolver gordura visceral, a gordura que se aloja, por exemplo, é subcutânea, que é chamada de... tem a gordura sob a pele e tem a gordura visceral. A gordura subcutânea é essa aparentemente vista. A gordura visceral é essa gordura que fica entre os órgãos. E aí alguns órgãos, estudos mostram que eles vão, obviamente, trabalhar o peristaltismo, como por exemplo o intestino, e a gordura dificulta se alojar exatamente ali por movimento. Se não movimenta, tanto a gordura subcutânea como a gordura visceral vão causar problemas de saúde. É risco de problema de saúde, inclusive número 1 em doenças, principalmente como a diabetes, tá? Hipertensão, diabetes. E hoje no Brasil, para você ter uma ideia, mais de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas ou sofrem com a obesidade. Ela pode ser tratada, claro, pela própria pessoa, ela é diagnosticada pela própria pessoa, você sabe que você está acima do peso, e aí o que você pode trabalhar é evitar um quadro crônico, fazendo, aqui no nosso caso, no meu consultório, eu sempre vou insistir no modelo de saúde integral biopsicossocial. Cuidar da neurobiologia, eu falo neurobiologia por conta dos neurotransmissores envolvidos no que a gente acredita ser importante, uma alimentação, um sono, atividade física, o sono homeostático, que é esse sono regenerador, e todas essas questões que a gente já sabe, mas que tem dificuldade de mudar o comportamento. Tem que mudar, gente. Tem que pegar essa informação e fazer acontecer. Obesidade é coisa séria. Você precisa entender o poder de um jejum que vai te ajudar a fazer isso. Então, falar de obesidade é ter essa consideração de que a obesidade é muito mais do que simplesmente estou com a circunferência maior. Não é. Não é. Fique de olho na sua massa, no seu IMC. Você pode fazer as medidas disso para perceber de fato qual é a sua faixa de peso normal e ficar de olho nisso, tá? Porque a obesidade causa doenças e ela é séria, e a maioria das pessoas não sabe que a alimentação, essa alimentação industrial, horrível, rica em química, ruim, ela vai produzir uma bioquímica no seu corpo completamente comprometida. Eu já falei aqui de doença cardiovascular, falei inclusive de distúrbios do sono, tem apneia, obviamente o câncer, dentre outras questões. Livre-se da obesidade. É difícil, você não sabe? Acredite. Eu ajudo todos os dias homens e mulheres a libertarem-se desse mal que é a diabetes, que é a obesidade, que inclusive a maioria tem um desenvolvimento, uma predisposição para a diabetes. Eu até comentei aqui no começo do nosso podcast que o Dia Mundial da Obesidade, ele ganhou pelo Ministério da Saúde a atenção virando a Semana da Obesidade. Claro que é por conta da complexidade do que é o tema, não vamos achar que é algo simples, tem fatores neuroendócrinos, hormonais, tem fatores depressivos, ansiosos, a saúde mental está diretamente ligada a isso. Por quê, Alex? Porque às vezes, gente, a gente come sem a pretensão do alimento, do nutrir, a gente come por emoção, estou emocionado, logo como. Como não estou bem, logo como. Talvez esse é o tempo, então, de perceber os números que eu quero mostrar para você. Só para você ter uma ideia, no Brasil, atualmente, 60,3% dos adultos apresentam excesso de peso. Isso equivale, gente, a 96 milhões de pessoas. E a maior prevalência, claro, é o público feminino, digo isso porque estou acompanhando, e a condição de obesidade, que engloba parte desses indivíduos com excesso de peso, já atinge aí 25,9% em média da população. Estou falando de 41,2 milhões de adultos, tá? E as mulheres com 29,5%. Então tem muita intensidade no tema. As mulheres, eu falei agora há pouco que as mulheres superam esse número por questões classicamente emocionais. Pergunte a qualquer profissional de saúde mental que ele vai te dizer qual é a permanência e a frequência de público dentro dos consultórios. O problema de excesso de peso afeta adultos, mas afeta jovens também, tá? As crianças atendidas, por exemplo, em atenção primária, só no ano de 2019, imagina aí 14,8% dos menores de 5 anos. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar 15% de crianças até os 5 anos? É muito. Crianças entre 5 a 9, 30%, gente, com excesso de peso, apresentando obesidade. Adolescentes,
já vai aí para 28%. Então isso é muito grave se a gente considerar que é um infanto, uma vida começando, se alimentando errado, colocando alimentação que não é natural. Uma frase para você não esquecer: desembrulhe menos e descasque mais. Vá para os verdes, evite o trigo em excesso, não coma pão todo dia, evite as questões emocionais. Eu estou resumindo aqui para que a aula não fique muito extensa para você que chegou até aqui. Hoje nós temos um cenário de pandemia. Eu estou nesse exato momento aqui, nesse tempo, produzindo um curso, mas assim, é curso para ajudar a gente. É conhecimento de imunidade para levantar pessoas que estão numa situação complexa. E a gente estava definindo qual que ia ser o tema, e analisa, a gente tem que falar de imunidade, Alex. Vamos falar disso no modelo biopsicossocial. Eu topei o desafio e eu estou produzindo, gravando vídeo, escrevendo materiais sobre o curso que eu preciso lançar. Eu peço a Deus que me dê aí tempo, capacidade, sabedoria para a gente pegar todas essas informações e transformar nesse curso de imunidade biopsicossocial. Quem me acompanha sabe que eu defendo como modelo de saúde maravilhoso a saúde integral. São 9 etapas, tem toda uma metodologia que a gente chama de BPS, né? Biopsicossocial. Mas isso tudo tem a ver com a questão emocional, que por sua vez vai gerar esses alimentos mais calóricos do que a atividade que você está fazendo. Pense comigo, você não andava antes, você tem carro, antigamente se andava, né? Hoje o homem começou a andar de cavalo, deixou de caminhar. É óbvio que a quantidade de calorias que a gente ingere precisa ser gasta. Olha, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar em alguns países, especialmente na Europa. Você vai ver pessoas ali caminhando e caminhando e caminhando. Então quem vai nos Estados Unidos sabe que o país em si, ele não foi preparado para você caminhar longamente, né? É carro, você tem que pegar carro, pegar grandes avenidas. Na Europa você tem uma significância diferente nesse sentido. Você caminha mais, você anda mais. Então a saúde está diretamente ligada ao movimento. Pega essa palavra aqui que eu vou falar. Movimente-se. Apenas isso. Movimente-se. Quando você perceber que você não está conseguindo se movimentar, mexa os braços para trás. Inclusive agora mesmo aí, onde você está me ouvindo. O celular está segurando com uma mão. Pega e dá uma esticada assim, ó. Sinta teu músculo, gordura balançar, tudo no seu corpo precisa se mexer. Faça isso agora. Comece a exercitar aí onde você está. Você sabia que tem estudos que dizem que o processo respiratório, quando você faz a troca gasosa, eu tenho o oxigênio que vem e eu tenho o carbono que sai. Esse gás carbônico que sai, ele leva 90% da gordura. É um estudo polêmico, mas de um todo tem muito a ver, entendendo que o oxigênio é energia, logo que sai dele, consideravelmente será uma combustão. Então considere que o processo de meditação e respiração faz parte desse processo. Não é legal isso? Trabalhar com esse conceito de alimentação, que tem inclusive um dos papéis mais importantes nesse aumento de peso, gente. E o movimento. Associe movimento, sono, alimentação, pensamentos, emoções. Eu não vou entrar diretamente na minha área de atuação, que são as emoções aqui, porque eu quero bater forte naquilo que eu sei que é o maior problema hoje do comportamento obeso, que é a comida, essa que está diante de você com ausência de movimento, tá? Nos últimos anos observou-se que mudanças que foram significativas no padrão de consumo de alimentos da população, gente, diminuiu. Então, esse conceito de diminuir alimentos in natura, tá? Diminuir alimentos processados minimamente, como arroz e feijão, ao mesmo tempo em que os alimentos ultraprocessados estão cada vez mais presentes. Então, dá para a gente separar um pouquinho do que é uma alimentação saudável do que é uma alimentação ruim. Perceba, você sabe disso. Eu repito, se quiser, tem conteúdos espalhados nas minhas redes sociais e alguns bastante exclusivos na Saúdeflix com lista completinha. Só ir lá, se duvidar, tá até gratuito para você esse conteúdo, porque a gente deixa vários conteúdos gratuitos também. Nessa semana de obesidade, então, essa foi a ideia, mas é claro que isso aqui é para você relembrar e reviver o que precisa ser transformado na sua vida. Como eu disse ao início, não é uma data comemorativa de forma alguma. Nos Estados Unidos, a obesidade, para você ter uma ideia, já chega em 40%. Eu anotei isso para você. No Brasil, aí a gente fala que aumentou 22%, em mais de 50%
e nessa pandemia você pode imaginar que esse número é cabível, né? Então, cada vez mais intensa as pessoas vão não observando quais são os principais aspectos disso, e a gente vai perdendo peso, a gente vai, na verdade, ganhando peso, perdendo saúde, ganhando depressão, ansiedade, e aí a gente vai ganhando com isso uma má qualidade de vida. Gente, então não esquece, sobrepeso não é saudável, ok? Embora você possa pensar, mas o jeito que a gente vive, a sociedade está rápida, eu estou muito determinado ali a alcançar os meus objetivos, isso é o mais importante, eu garanto para você, a doença parou o mundo. Nada parou o mundo, gente. É doença, logo é a saúde que você precisa focar. Essa escalada da obesidade tem sido tradicionalmente discutida em termos de biologia, fisiologia, comportamento, até espiritualidade. Mas a gente precisa trabalhar não só esses aspectos, como políticas sociais, econômicas. Eu sempre falo aqui no consultório uma coisa: o SUS tinha que dar suco verde para as pessoas. Todo dia você tinha que ter, vai lá buscar suco verde para aqueles que não sabem fazer ou que não podem. Isso ia curar, é mais barato que remédio. E as pessoas iam ter, nos alimentos germinados, nos alimentos vivos, uma coisa incrível, que seria exatamente a alimentação crudívora, a alimentação à base de plantas, vamos chamar dessa forma, que fica bonito, fica agradável de ver, ok? Eu quero deixar para você que está enfrentando esse sobrepeso, enfrentando a obesidade, você precisa estar envolvido com pessoas que acreditem nisso. Se você convive com pessoas que estão comendo bastante, com gente que está emocionalmente abalada, é provável que você não faça essa decisão. Então, um indivíduo que tem traumas na vida vai descontar na comida. E aí, para quem está em parâmetro de obesidade, tem que reverter. Você já viu aqueles vídeos lá no Instagram, no YouTube? Tem muitos ali no Facebook, o antes e o depois. Aquilo é real. Alguns não são, mas a maioria é real. É possível, ok? Vamos reverter. Vou dar agora as dicas finais para que você possa realmente mudar o seu quadro verdadeiramente e transformar essa obesidade em algo saudável na sua vida, uma história de sucesso, de superação que vai inspirar outras pessoas. Você consegue, acredite, é possível. É aqui, ó, na mente que tudo começa. Durma bem, não importa o que aconteça. Coloque os pensamentos na caixinha do lado. Tem um monte de mentoria clínica que eu falo disso, como dormir melhor, evite privação do sono. Segunda dica, bem rápido, tá? Alimente-se mais de verdes. Eu vou sentir fome, faz parte. Quando você está sentindo fome, o que acontece? O teu metabolismo está consumindo duas energias principais no organismo. Primeiro, ele consome glicose, por isso que você tem vontade de comer doce. Segundo, ele consome gordura. Fixem o açúcar primeiro, que aí o teu metabolismo, as células, as moléculas, todas as enzimas vão querer energia, e você não vai fazer isso. Mas eu posso desmaiar. Pode. E aí você não quer isso. Por isso que eu estou te dizendo, inclua verdes dentro da sua dieta. Vai ser magnífico isso aí. Os verdes ajudam você a melhorar consideravelmente, potencialmente, a sua qualidade. A sua gordura vai ser consumida pelo seu metabolismo, a gordura vai ser consumida pela prática de exercício físico. Você tem que fazer hoje isso. Não tenho vontade, Alex. Claro, o seu sistema de neurotransmissor está completamente desligado. Dopamina, noradrenalina, você precisa ativar isso aí com zonas de prazer. Acetilcolina, outro neurotransmissor super importante que é produzido no sono. Então você precisa ter essas questões. Vá para a natureza, vá para o natural. A outra dica legal para você, faça meditação. Começa a respirar, ó. Para e faz a respiração quadrangular. Você desce agora, ó. 4 segundos inspira, 4 segundos segura, 4 segundos aí você solta, 4 segundos você pausa e começa o ciclo de novo. Meditação é a chave, tá? E as 3 dicas de saúde mental: evite pensamentos excessivos do passado, que vão ruminar e gerar uma depressão. Evite pensamentos excessivos do presente, do estresse. Viva aqui agora com o que é possível. E evite os pensamentos do futuro que geram ansiedade. A preocupação não chegou. Falei para uma paciente hoje que imagine que é um avião que está lá em cima. Ele está, Deus o livre, o avião está caindo. Você não pode fazer nada. Você tem que interceder pelas pessoas. Você tem que olhar para aquele avião e dizer: meu Deus, o que eu posso aprender com isso? Vida real é isso aí. Não tem como se preocupar com as pessoas que estão lá naquela aeronave. Infelizmente, por essa calamidade que está acontecendo. E aí é que está. Às vezes a calamidade nem está acontecendo.
O avião não está caindo. O avião não está caindo, gente. Você acha que ele vai cair. É uma pré-ocupação negativa. Evite isso, tá? Os sintomas da ansiedade vêm por gatilhos de preocupação. Não mude, não pause o pensamento, modifique ele substituindo por outro pensamento. É um processo terapêutico, psicoterapêutico, que pode ser ajustado, né? Outra dica legal para você, e aí você vai entender: assista coisas boas, evite notícias ruins que vão gerar ansiedade e vai fazer você comer mais. E uma dica que é fenomenal para esse processo de obesidade, que eu falo sempre, trato aqui, é o seguinte: recuse por 3 vezes a comida que você quer naquele momento. Existem glândulas, eu não vou falar aqui da neurociência, mas você precisa entender que a tireoide, por exemplo, que é um grande responsável, ela está muito conectada com os aspectos neuronais. Se eu falar para você da hipófise e outras glândulas que vão gerar neurotransmissores e o seu sistema neuroendócrino ativar com isso, você vai entender que quando a gente rejeita, o cérebro obedece. Então domine seu cérebro. Diga para ele o seguinte: agora não. Se insistir essa vontade, aí eu vou recusar pela 2ª vez. Ai, Alex, não consigo. E se você disser que não consegue, seu cérebro vai ouvir que não consegue. Diga, eu consigo. Diga isso. E quando você concluir esse aspecto, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma surpresa agradável. Na 3ª vez que isso insistir, você vai conseguir dizer não. Alex, não consegui dizer não. E agora? Se você me disser que tentou as 3 vezes, aí você vai ser permitido a comer, desde que você não coma mais do que o que você já come. E vai reduzindo essa quantidade. E claro, evitando a dica do começo, gente. Não dá para ficar comendo açúcar, gordura. O que eu faço? A minha boca pede. Papila gustativa, a última dica, ela se renova a cada 7 dias. Coloque os amargos na boca. Na primeira vez vai ficar horrível. Na segunda vez vai ficar ruim. Na 3ª não vai ficar tão ruim, mas não vai ficar agradável. Na 4ª vez você vai começar a sentir um gosto neutro. Na 5ª vez você já começa a gostar. Na 6ª, opa, tô curtindo. Na 7ª, você pegou gosto por esse gosto amargo, por incrível que pareça. Mas por que amargo? Porque o nosso corpo precisa muito mais dos amargos, gente. A gente precisa dos amargos, tá? Eles são necessários para nós. Eu quero deixar você aqui nesse instante com esse podcast de mentoria clínica no Dia Mundial da Obesidade, com algumas dicas, claro. Não é tudo que eu poderia colocar para você, mas uma conversa aqui de 20 minutinhos para a gente esclarecer mais como melhorar a saúde nesse aspecto. A relação da caloria está muito ligada, logo, gaste caloria, faça isso. A gente te ajuda a chegar lá. Se você precisar, nós estamos aqui à disposição, ok? Paz e bem, onde você estiver, eu desejo saúde para você. A gente se vê. Vamos em frente? Juntos, sempre. Somos mais. Até lá. Oi para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.